Vou abordar neste vídeo sobre o fungo do seriado da HBO The Last of Us. Vamos saber se existe realmente este fungo, que transforma pessoas em zumbis, ou é só ficção. Deixe seu gostei, e se inscreva no canal para ajudar no crescimento e nos conteúdos. Agora fique e assista o vídeo até o final. Cordyceps é um gênero de fungo que se destaca por ser um endoparasita de artrópodes, pelo menos a maioria deles. Esses fungos infectam suas vítimas com seus esporos, mantendo o hospedeiro vivo por um certo período. Alguns fungos desse grupo são capazes de parasitar formigas, provocando alterações em seu comportamento que as tornam verdadeiros zumbis. Esse grupo de fungos é também conhecido por fazer parte da medicina tradicional chinesa, sendo esse o caso da espécie Ophiocordyceus sinensis. Os programas e filmes mais assustadores geralmente são os enraizados na realidade, sobre assassinos em série psicopatas, invasões de casa à tarde da noite e bonecos de robôs de inteligência artificial. Os apocalipses zumbis normalmente não contam. Mas um novo programa da HBO, chamado The Last of Us, apresenta um caso convincente de que talvez exista algo como um zumbi realista. Ou realista. E é definitivamente assustador. A premissa do programa, que é baseada no popular videogame de mesmo nome, não é muito diferente de sua típica história de terror pós-apocalíptico. As cidades americanas estão desmoronando, há humanos raivosos em todos os lugares e um homem comum tem que proteger uma jovem enquanto viajam pelo país. Os zumbis, no entanto, são verdadeiramente inspirados. Mais especificamente, eles são inspirados pela natureza, por zumbis reais que vivem na Terra. No programa, que estreou no último domingo, não é um vírus que transforma as pessoas em automatos sem cérebro, mas uma espécie de fungo chamado Cordyceps. O fungo toma conta de suas mentes e corpos e os faz querer espalhar o fungo para os não infectados. Este fungo é real. Em florestas tropicais, subtropicais e até temperadas em todo o mundo, existem muitas espécies de fungos dos gêneros Cordyceps e Ophiocordyceus, anteriormente chamados apenas de Cordyceps, que infectam ou as comem Cordyceps há séculos sem se tornarem raivosas. É uma medicina tradicional chinesa, usada para tratar doenças renais e outras doenças. Até as marcas de bem-estar agora estão comercializando isso. Para deixar claro, o fungo da série The Last of Us é real, certo? Sim. Os fungos Cordyceps e Ophiocordyceus são reais e infectam insetos na natureza. Existem muitas espécies diferentes por aí. Vários. Quantos? Pesquisadores descreveram pelo menos 30 espécies de Ophiocordyceus que parasitam formigas, mas sabemos que existem muito mais, porque cada espécie de formiga infectada tem sua própria espécie especializada de Ophiocordyceus. Existem também fungos Ophiocordyceus e Cordyceps que infectam outros insetos como vespas e moscas. Também vemos isso ir além de insetos para artrópodes como aranhas. Depois, há todo um outro grupo de fungos, na ordem Entomophotorales, que também faz manipulação, e essas espécies não se parecem em nada com Ophiocordyceus. A manipulação evoluiu várias vezes em todo o reino dos fungos. A biodiversidade desses fungos provavelmente é muito alta, só não descobrimos todos eles ainda. Como esses fungos manipulam seus hospedeiros na natureza? O que vemos especificamente com as formigas é que elas pegam esporos que são como sementes de fungos, quando saem para procurar comida. O esporo infecta a formiga e as células fúngicas começam a crescer dentro de seu corpo. No começo, essa formiga pode agir normalmente. Mas, eventualmente, ele para de participar dos esforços de forrageamento da colônia. Ele não se comunica mais bem com seus companheiros de ninho. E aí essa formiga começa a ficar hiperativa e não tem mais os mesmos ritmos diários das outras formigas. A maioria das formigas carpinteiras, por exemplo, forrageia durante a noite, mas a formiga infectada basicamente fica ativa o tempo todo. A certa altura, a formiga infectada se afasta da colônia para encontrar um local na floresta para escalar e morder, no galho ou na videira. É aqui que o fungo começará rapidamente a consumir tudo dentro, o que mata o hospedeiro. O fungo usa essa energia para gerar um estoque com um corpo frutífero,
o cogumelo, se preferir, que tem esporos que voam e infectam mais formigas. Ao subir mais alto na floresta, a formiga basicamente ajuda o fungo a espalhar seus esporos. O local específico que ele escolhe para escalar pode realmente ajudar no desenvolvimento do fungo. Todo esse processo pode levar dias ou semanas ou mesmo meses. O que você costuma ver em filmes de zumbis ou The Last of Us, as coisas acontecem muito mais rápido. Na natureza, as coisas levam algum tempo. Os ofiocordyceus estão realmente controlando as mentes das formigas? Achamos que esse fungo está secretando certas substâncias químicas que podem se ligar ou interagir com receptores ou outros tipos de proteínas relacionadas ao sistema nervoso e, normalmente, dar origem a diferentes comportamentos. Por exemplo, estes poderiam ser receptores que normalmente se ligariam à dopamina ou à serotonina, que poderiam então provocar um certo tipo de comportamento. Ainda estamos no processo de tentar descobrir isso. Certamente pensamos que é mais do que apenas este fungo devorando algum tecido cerebral porque o comportamento é muito específico. Existe alguma razão para acreditar que um fungo como esse poderia infectar um corpo humano e nos transformar em zumbis? A resposta muito curta é não. Tudo no corpo humano é tão diferente dos insetos que esses fungos normalmente infectam, incluindo nossa fisiologia, nosso tecido nervoso e nossa temperatura corporal. Mesmo que os fungos fossem capazes de causar uma pequena infecção, o maquinário necessário para o fungo fazer uma manipulação tão precisa simplesmente não existe. Esses fungos desenvolveram estratégias para manipular insetos hospedeiros específicos ao longo de milhões e milhões de anos. Eles não são generalistas. Cada espécie só sabe lidar com um determinado inseto. Não vemos os especialistas em fungos apenas pulando de uma espécie de formiga para outra, muito menos de uma espécie de formiga para outra de inseto. Passar de formiga para humano é um grande salto. No programa, um epidemiologista fictício sugere que a mudança climática pode tornar fungos nocivos mais tolerantes a temperaturas mais altas. Como resultado, eles poderiam pular mais facilmente para humanos de sangue quente. Isso é uma preocupação real? Na verdade, essa é uma preocupação real que os micologistas médicos têm sobre fungos nocivos como Candida auris, não Cordyceps. A maioria das infecções fúngicas são infecções de pele, ou se, digamos, você for um paciente imunocomprometido. Certos esporos que normalmente são benignos podem se instalar em seus pulmões e causar um problema. Mas a maioria dos fungos não cresce alegremente em nossa temperatura corporal. A maioria deles prefere temperaturas mais baixas. Algumas experiências mostram que os fungos poderiam talvez se adaptar a temperaturas mais altas, como se adaptam a um mundo em aquecimento. Você pode imaginar que se a temperatura ideal deles se aproximar da temperatura corporal, as infecções fúngicas podem se tornar um problema maior. E este foi mais um vídeo para você que gosta do seriado. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber mais novidades sobre outros vídeos e ajudar o canal a crescer. Até o próximo!